infinitas lembranças da minha terrinha, que eu sempre quis escrever, mas nunca deu. A Grande Guerra, Blackout, as Serenatas, são os temas que eu gostaria de estender uma história sobre eles, que tem, mas eu não posso mais fazer isso. Quadrilha de São João, a famosa quadrilha, Tenente Rael, a casa dos meus avós, na Avenida 1, era o número 670. A igreja de São Pedro, vizinha à igreja, tinha o cinema paroquial, onde todo domingo a gente ia assistir os filmes maravilhosos. Meu nome é Antônio, como meu pai. Aqui eu escuto minha mãe, Lenira, falar. Aqui ela fala sobre sua infância e sua juventude, vividos na Avenida 1, em Natal, nos anos 40 e 50. Isso antes de tudo mudar, antes de Recife, antes do meu pai, Antônio. Liguei para você e você não sabe o que está acontecendo aqui em casa. Júnior está com a câmera aqui na minha frente, eu estou dando uma de artista de televisão, falando da Avenida 1, Bita. Eu não sou de Recife, eu estou em Recife há muitos anos, mas não sou daqui. Nunca me senti daqui, nunca. Não gosto daqui, desculpem meus pernambucanos, com quem casei, com quem tenho mais 2 filhos, mas não dá para gostar dessa cidade, é muito hostil, muito diferente da Natal que eu nasci, que eu conheci. Passei somente 21 anos lá. Eu acho que Natal ainda é como no meu tempo. Por isso que eu tenho tanta saudade, tenho vontade de voltar. Estou passando ainda. 53 anos de Recife. Mas é como se eu não tivesse saído da Avenida 1, número 651. Rua Presidente Quaresma, mas chamavam Avenida 1. Uns dizem que é por influência dos americanos, que era Avenida 1, a 2, a 3, eu conhecia até a 15. Em todas essas ruas moravam gente do meu avô. Era filho, era neto, era sobrinho, era parente. Todo mundo era parente. Natal era uma fazenda iluminada, pequenininho, cheio de paz, de alegria, de amor, de tudo que era bom, de infância feliz, de brincadeiras infantis. Era muito bom. Eu era muito alegre, muito alegre. Eu era uma criança alegre, não me importava com problema de nada. Nenhuma festa começava antes que eu chegasse, porque só deixa a Lenira chegar, porque quando eu chegava o som tinha que ficar mais alto e a gente dançava até não aguentar mais. Oh, coisa boa. A coisa que eu mais gostava na vida era dançar, tomar banho de mar, fazer namorado das minhas amigas, fazer namoro de amigo com meus amigos. Gostava mais disso do que namorar. Não era muito chegada para namorar, gostava de fazer os namoros, segurar a vela, eu gostava dessas coisas. Acho por isso que eu era muito querida, eu era muito amada por meus tios, meus avós, eu era amada, eu sinto isso ainda hoje. Meus avós paternos eram uma família menor, eram diferentes da família materna, mas me amavam demais. Eu tinha um tio que era um verdadeiro irmão adorado, que morreu há pouco tempo, Zeca. Ele era meu bailarino, ele era quem dançava comigo na sesta, era meu par nas quadrilhas, era tudo para mim. Foi tudo muito bom naquele tempo, naqueles velhos tempos que não voltarão jamais. Se eu for falar, vai até amanhã, depois, porque é muita coisa, Júnior. É muita vida em pouco tempo. 21 anos de vida eu vivi para valer. Eu era uma mocinha alegre, feliz demais. Talvez nem soubesse o quanto era feliz. E ali naquela Avenida 1 eu vivi todos os meus melhores momentos da vida. Com meus amigos, minhas amigas. Era uma rua cheia de crianças, cheia de jovens. Nós éramos tantos que fizemos uma maloca. Foi no tempo de Adoniran Barbosa, que cantou Saudosa Maloca, que foi um sucesso tremendo no Brasil todo. Então nós juntamos aquele grupo de meninas e fizemos um grupinho chamado A Maloca. Nós, como vivíamos reunidas, então, nossa direção era cinema. No domingo,
Eu ia quase todos os dias, porque a bilheteira era nossa amiga, morava vizinho. A porteira era amiga da gente também, então deixava a gente entrar de graça. E lá passava um filme muitas vezes. O filme repetia muito, porque não tinha como a agilidade de hoje, né? Mas a gente entrava de graça, assistia todos os filmes maravilhosos de Hollywood, a gente assistiu. Todos, todos, todos. Não perdia um filme de faroeste. Cowboy era tudo na vida. Tinha sempre um cowboy bonito. O último filme de cowboy bom e bonito, com gente bonita que eu assisti, foi Um Dólar Furado. Que era um cowboy muito lindo. Giuliano Gemma, parece até que era italiano ele. Foi no tempo do cinema italiano, teve uma época de ouro também. Passou muito filme italiano maravilhoso, como Candelabro Italiano. E por causa dos filmes italianos que eu me apaixonei, por um artista chamado Rossano Brasi. Era um coroa bonito, coroa porque eu era jovem. Era lindo, então nesse tempo eu já namorava com quem me casei. E quase acabou o namoro um dia por causa do Rossano Brasi. Eu adorava, e quando ele aparecia na tela eu ficava vibrando, achava lindo, disse que é um homem lindo e meu noivo não gostou não. E com muita razão, né? Afinal de contas ele era meu noivo e eu achando outro homem bonito. E nesse tempo o homem era o dono da mulher, mandava nela, a mulher não tinha direito a nada na vida. Só obedecer aos homens. Eu que era um pouquinho rebelde, sempre gostei de teimar, gosto de teimar, sou polêmica, gosto. A igreja de São Pedro, vizinha à igreja, tinha o cinema paroquial, onde todo domingo a gente ia assistir uns filmezinhos maravilhosos, filmes de cowboy, e tocava muita música antiga. Quebrava, cada vez que havia um beijo, tipo, quando eu vi o filme Cinema Paradiso, foi mesmo que estar em Natal, no cinema paroquial, assistindo o filme Padre Martinho, cortava todas as cenas que tinha beijo. Quando era na segunda-feira de manhã, a gente ia para o colégio, antes de ir, passar lá no lixo para apanhar o negativo. Tudo cortado, os beijos que a gente não via na tela. O Pé de Ficos, que tinha na venda de Manuel Miguel na esquina, ainda hoje está lá, lindo de morrer, verdinho, tem mais de 100 anos. O Circo Garcia, meu Deus, era fantástico. Eu vivia no circo, eu ia para o circo, toda a vida tinha um pátio lá perto e armava um circo. Sempre tinha um circo em volta. Tinha uma menina que dançava no arame chamada Mascotinha, que eu queria fazer o que ela fazia. Treinei muito, mas não consegui. Dancei numa estaca mais grossa, eu dançava com sombrinha, imitando a Mascotinha. Linda, ela era linda. Todo dia de manhã eu estava na porta dela, da casa onde eles se hospedavam, para comprar fotos. Papai teve até medo que um dia fugisse com o circo. No dia que o circo ia embora, ele me trancou no quarto. E eu chorei para valer. Foi marcada a minha infância, a minha juventude, por coisas boas, naturais. Minha avó dizia, Lenira, vai lá no quintal, traga coentro, traga cebola, traga hortelã, da folha grossa, da folha fina, hortelã caiana, traga não sei o que fazer chá. Eu ia com a tesoura, cortava todas aquelas ervas. Conhecia tudo. Eu sabia quando ia chover. As meninas me perguntavam, Lenira, você que é entendida no tempo, vai chover amanhã para ir para o cinema, não sei o que. Eu sentia quando vinha chuva. Aí a gente preparava uma capa bem grande, que era de Zé Bigóis, um carteiro que tinha pai de umas amigas minhas. Tinha uma capa de couro enorme, naquele tempo não era plástico. Era uma couraça, sei lá o que diabo era. Sei que era enorme e cabia bem umas 6 meninas embaixo para ir para o cinema. Quando era cinema com chuva, era a capa de Zé Bigóis. O carteiro da rua, muito querido. Ele era sério, mas ria muito com as coisas dele, da mulher dele, a mulher dele era fantástica. Era amiga da minha mãe de infância e eu era amiga das filhas dela de infância, Helena Coelho. Era a mulher mais interessante que eu conheci na minha vida. Isso é na época que eu era criança, jovenzinha, 12 anos. Qual era o ano? Por que quer saber minha idade? Os cantadores passavam a noite, esses cantadores repentistas. Aí a primeira parada era lá porque tinha muita gente. A calçada do meu avô era a mais larga da rua, para caber todo mundo, né? Ele já fazia tudo grande. Tudo na casa do meu avô era enorme.
por causa dos netos. Na hora do almoço ele pegava um sino que tinha no quintal, batia chamando os netos para almoçar. Minha avó não gostava muito não, mas ele, chama os meninos, Zefa. Tá na hora dele, deixa o menino em casa, eles têm almoço. Não, o almoço deles é aqui. Aí botava uma esteira no chão e a gente ficava sentada lá, os netos todos comendo. A comida da minha avó era gostosa, era feita no fogão. Meu avô era muito bem conceituado, tinha uma movelaria muito grande, uma fábrica de móveis na Ribeira. A Ribeira era um bairro baixo, lá em Natal era onde enchia, perto da margem do Potengi. Para onde agora? Para o meio? É. Muita história. Minha infância, minha juventude foi cheia de aventura, de história. Então a Segunda Guerra Mundial foi fantástica para mim. Porque era onde o povo natalense passava as noites nas calçadas tocando, cantando. Serestas eram fabulosas. Os boteiros, os coelhos, os canutos, tocavam muito violão, cantavam muito bem. E eu, como criança que gostava dessas coisas, fui criada nesse meio, adorava cantar, adorava ouvir. A gente só sonhava com o blackout, com os aviões rondando à noite, os holofotes enormes, cruzando os céus de Natal. E para isso era uma festa, para mim, para meus primos, que eram mais de 100, era festa. Até que a guerra terminou e foi uma tristeza enorme, nós chorávamos como loucos porque a guerra terminou. Num dia que estava tudo pronto para viajar, meu avô tinha dinheiro, era um velho muito conceituado, e ele fretou uns vagões de um trem para levar a família dele para se esconder em Pitombeiras, um lugarejo longe de Natal, com medo dos alemães, que eles já estavam em Dakar e vinham para Natal, para pegar o natalense, né? Porque era lá que tinha uma base americana. Então, a gente, quando foi de manhã que eu pulei da cama de camisolinha, me lembro da camisola, camisolinha branca, curtinha, que mamãe fez, linda. Cheguei na cozinha e estava aquele horror de gente no quintal, comentando. Mamãe, o trem, mamãe, que hora vai sair o trem? Mamãe, minha filha, a guerra terminou. Oh, meu Deus, oh, decepção. Chorei tanto, porque a aventura que eu ia viver de viajar num trem, fugindo de uma guerra, para mim era tudo na vida, era um encantamento. Eu não tinha entendimento do que era a guerra, de quantos judeus estavam morrendo. Hoje é outra história, né? Então, uma velha. Minha tia Nadir, que era quem levava a gente para todo lugar, me levou para ver, não sei se era Roosevelt. Era Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos nessa época da guerra. Pois ele passou lá na pista, que os americanos fizeram a pista, para durar somente o tempo da guerra, que ligava Natal a Parnamirim, onde eles tinham a base. Parnamirim era a meta de Hitler, para destruir Parnamirim. Então o povo no sul, os cariocas, os paulistas, aliás, diziam, o povo do Rio Grande do Norte, o povo de Natal é todo maluco. Estão esperando o Hitler com seresta, com música, com festa, com ensaio de quadrilha. Dizia que o povo de Natal não tinha juízo não, porque a guerra estava chegando lá e a gente passava a noite de blackout fazendo seresta, até que a cavalaria vinha, botava todo mundo para dentro. Os vidros eram todos pintados de vela preta, botava fumaça tisna, chamavam tisna, não sei como era. Papel queimado, a gente botava papel preto nos vidros. Na hora do blackout, ninguém acendia, um fósforo não podia acender no tempo da guerra. As casas de Natal, todas que tivessem um vidro, era coberto com uma coisa preta. Era tudo muito interessante, tudo muito diferente, era outro mundo, eu vivi outro mundo. Outro mundo, não é mais um mundo, pode ser a mesma bola. Agora, o que tem dentro não é mais o miolo é outro. Fim da Grande Guerra, e eu cantando para uma multidão na Guarita, um bairro de Natal. Quando terminou a guerra, que eu chorei muito por isso, mas depois fui cantar. Aí cantei aquele hinozinho conhecido por mais terra, que eu percorra, não permita, Deus, enrolada na bandeira brasileira, cantando, chorando. Sem que eu volte para lá, muito bonito. Sem que leve por divisa este veio que simboliza a vitória que virá. Me lembro quando terminei de cantar isso, a multidão aplaudia e chorava. E meu tio, que estava organizando esse espetáculozinho para comemorar o término da guerra, Walter, que era um artista também, sempre foi, ainda está vivo.
me abraçou e me beijou e achava que eu era um artista. Ele dizia, ele me chamava de Lela. Lela, você é grande, Lela. Eu sei que o mundo para mim foi muito bom até crescer um pouco, completar 21 anos e a televisão chegar na minha casa. Depois que a televisão chegou, acabou-se a festa. Acabaram-se as conversas na calçada, porque todo mundo foi para dentro de casa. Trancava a porta para ver televisão melhor. Porque era uma invasão. Pouca gente tinha televisão e quem tinha, fechava a porta quando enchia a sala. Era um cinema. A televisão foi uma coisa muito ruim que aconteceu, eu acho, na vida da gente. Pode ser uma coisa maravilhosa hoje em dia, é a tecnologia, é blá blá blá, é muita coisa, mas eu não gosto de televisão. Gosto de alguma coisa, pouca coisa de televisão. Até o futebol que eu amava, já não gosto mais, porque virou uma indústria, os times têm donos, os jogadores são fajutas, são reis, são barões, são estrelas demais para o meu gosto. Eu preferia Garrincha, eu preferia Barbosa, Augusto e Rafanelli, Eli, Danilo e Jorge, que era do Vasco da Gama, que era meu time do coração, era o Vasco da Gama. Eu tinha até um escudo de ouro, como canta Aracide Almeida. Eu tinha um escudo de ouro quando a tia minha morava no Rio. Ela era vascaína também. Quando ela esteve em Natal, ela trouxe um escudo para mim, do Vasco da Gama, que eu tinha muito orgulho, mas perdi. Como toda criança perde tudo, eu perdi também. E assim vivi esses 74 anos. 21 de felicidade completa, de inocência, de sinceridade, de cinema, rádio. Rádio Natal era a Rádio Poti, ficava longe, eu morava num bairro lá, mas eu ia todos os domingos para o programa de Gená Vanderlei, que era um locutor muito inteligente, muito querido. Então ele tinha um programa infantil que eu fazia parte, eu cantava todo domingo na Rádio Poti, mas nunca ganhei. Toda vez eu perdia, mas cantava bem, eu tinha certeza. Eu me lembro que uma musiquinha que eu cantei muito antiga era, meu Deus, uma música tão brega. Hoje, aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, e em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu. O que eu mais me preocupava era dizer cumpriu. Então chegava a hora do cumpriu, eu ficava nervosa, aí acho que por isso talvez eu perdesse também. Aí eu dizia, cumpriu, mas dizia um cumpriu tão comprido. Eu era muito querida lá na Rádio Poti, tinha Gil Barbosa, tinha Terezinha Maia, os meus parentes tinham um conjunto, meu tio Walter era cantor de um conjunto, vocalistas tropicais. Eles cantavam na Rádio Poti, por isso a gente cantava também nos programas. Era eu, minha prima Vilma, minha irmã Bita, pequenininha, era tão pequena que o microfone daqueles antigos não baixou até ao tamanho dela. Ela teve que cantar no braço da minha tia. E cantou tão bem com as lágrimas correndo, cantou, eu encontrei a Amélia lá na Praça 11, sentada lamentando lá no chafariz. Quando ela disse isso, as lágrimas correram. Começaram a cantar. O carnaval findou e eu não fui para casa, não vou porque não quero, não fui porque não quis. Ela cantou chorando, todo mundo aplaudiu, foi um encanto, foi um encanto. Ela tinha 5 aninhos, parece, nessa época. O microfone era do tamanho de um liquidificador imenso. E baixava, não entrava assim, ia baixando, não chegou aí o tamanho dela, tão pequenininha que ela era. Minha irmã é outra artista, canta bem, sabe tudo que existiu em Natal, porque ela continuou lá, ela não saiu de lá nunca, não perdeu as raízes como eu. Eu fui a única que saiu de Natal. E alguns dos meus parentes que saíram, todos voltaram para morrer lá. Eu queria viver lá, mas como eu não posso, já estou velha, vou morrer. Se Deus quiser, vou morrer lá. Tem mais, meu Deus, e tem mais. A Alvorada era a banda dos escuteiros, que passava todo ano, no dia 15 de outubro, que era aniversário de meu pai. Às 5 da manhã, essa banda de escoteiro ia homenagear um professor que morava na mesma rua, tocando cada dobrado lindo. Papai dizia que era para ele a homenagem
e a gente via os escoteiros passando, era maravilhoso. Ah, meu pai. Meu pai foi um pobre menino que nasceu numa cidade chamada Penha, que hoje é Goianinha. Se não estiver trocando de papo, porque na minha idade já se troca de papo muitas vezes. Mas papai, a cidade se chamava Penha, onde ele nasceu, e hoje é Goianinha, pertinho de Natal. Quando a gente chega em Goianinha, já sente o cheiro de Natal. Então, minha avó era muito rígida, e ele apanhava muito e não gostava disso. Aos 13 anos ele fugiu de Penha e veio morar em Natal. Aí arranjou um emprego numa barbearia, que era o que ele sonhava, era cortar cabelo. Mas era tão pobrezinho que dormia no cinema, ia assistir o filme, arranjava o dinheiro do filme, assistia, e na hora que o povo saía, ele se escondia debaixo de uma cadeira e lá ele ficava. De manhã ia para a barbearia. Isso é o que ele me contou uma vez, há muitos anos. Mas graças a Deus não morreu assim não. Morreu moço, muito moço, mas morreu bem, tinha a família dele, tinha a casa dele própria e não viveu miseravelmente não. Graças a Deus. O nome do meu pai era José Guanabara. José Guanabara. E a Baía de Guanabara era o sonho dele, que ele dizia que era dele. Eu sou dono no Rio de Janeiro de uma baía, ele dizia. Então os amigos dele de lá de Natal, da Avenida 1, Sebastião Coelho, Zé Coelho, só chamavam ele de Bahia. Oi, Bahia! Quando a gente via aquele grito, era papai que vinha. Era um homem digno, decente, mas era muito preconceituoso. Ou complexado, porque sofreu muito. Talvez fosse isso. Ele não gostava de ver ninguém feliz, assim, rindo muito. Achava que era de respeito. Se ele chegasse a um canto, tivesse uma roda de gente contando história e rindo, ele saía logo porque achava que era gaiatice, como chamavam antigamente. Os gaiatos eram um bando de gaiato. Só vive rindo à toa, rindo dos outros, botando apelido. Ele não gostava disso. Mamãe era completamente diferente dele. Completamente. Mamãe era uma moça culta, porque ela lia muito, ela estudava. Na época da minha mãe, nenhuma mulher trabalhava fora de casa. Mas minha mãe tinha ânsia de sair, de vencer, como eu tive também, não fiz. Ela fez na década de 20, de 30, nem me lembro qual. Como meu avô era rico, o pai de minha mãe era rico. Ela tinha boas amizades, conservava uma amizade de moças finas. Então, uma dessas moças, chamada Alaide, eu conto essa história porque ela me contou, não que eu tenha visto nada. Botou um ateliê, que era o que se chamava uma casa de costura fina, de alta costura. Botou um ateliê e minha mãe costurava bem demais, demais, demais. Todos os meus vestidos que ela fazia, todo domingo eu botava um vestido feito por ela, era maravilhoso. Ela foi trabalhar escondido do pai. Foi para casa de Alaide. Como ele conhecia a Alaide, que era de uma família boa e era uma moça fina, ele não se importava, mas ela ia trabalhar. Tinha salário e tinha tudo. Quando ele descobriu, quis acabar com a história, mas ela não permitiu. Aí foi quando ela conheceu o papai, não me lembro onde nem como. Ela me contou, mas não me lembro onde ela conheceu o papai. Meu pai foi cortar o cabelo do meu avô, porque todos os homens de dinheiro, até o governador, papai cortava o cabelo. Mamãe era uma moça filha de um homem rico. Mas como mamãe já tinha 26 anos, parece, já estava achando que mamãe ia ficar para titia. Ela era a mais velha das irmãs e não tinha casado. E as outras já tinham várias casadas. Que já tinha dado o primeiro tiro na macaca. Que uma moça naquele tempo, quando completava 25 anos que não estava casada, dava um tiro na macaca. O povo dizia. Quando completava 27, dava 2. Mamãe estava com 26 e ia dar o segundo muito próximo. Conheceu o papai, eram muito diferentes. Mas quando as coisas têm que ser... Casaram. Ele era mais novo do que ela, 4 anos. 4 anos mais novo. Mas ela casou porque não queria dar o segundo tiro na macaca, eu acho. O pé de cajado ser uma cena de onde a gente roubava todos os cajados, era uma maravilha. De manhã cedo saía com a cestinha que papai comprava. Antes de ser uma cena acordar, a gente já tirava os cajados todinho que tinham caído durante a noite. Né? Caiu na areia, não se machucavam. As crianças eram excluídas das coisas sérias.
qualquer assunto muito sério. Vamos brincar, vamos pro quintal, vamos brincar na calçada. Então, agora eu era curiosa, eu gostava de ouvir. Eu ia me encostando ali perto do meu avô, porque eu adorava ouvir velho falar. Para mim, o velho era a coisa mais importante do mundo, conversar com o velho. Porque o velho tinha aquela experiência, meu avô então era meu ídolo. Meu avô conversava comigo, ele tomava umas e outras, aí começava a falar, contava coisas, contava a história da vida dele, quando ele era neto de escravo. O nome dele não era o nome que a família arrastou pelo resto da vida. O nome dele era Miguel e ele era garoto de recado de um homem chamado Canuto. Então o apelido dele ficou, chama Miguel, que Miguel? Miguel de Canuto. Aí quando ele veio para Natal, isso foi em Mossoró. Quando ele veio para Natal, ainda jovenzinho, tentar a vida, fugindo da pobreza, veio para Natal e registrou-se por conta própria, ele mesmo registrou-se, botou o nome dele Miguel Canuto, em homenagem ao homem que criou ele. Mas quer dizer que nós não temos Canuto no nome. Esse nome é emprestado, de Canuto qualquer. E ele ficou com Miguel Canuto, criou 20 filhos, meu avô. Cada um tinha 15 filhos, 10, 6. Eu notei que o mundo estava diminuindo a quantidade de filhos veio época. Porque o primeiro filho dele teve 18 filhos, o segundo já teve 16, e por aí veio. O último teve só um. Minha mãe teve 6, outra irmã teve 4, e o último teve um filho só, e por muito favor, viu? Minha avó, quando jovem, que começou, era branca, loura de olho azul, começou a namorar um negro, que era meu avô, parente, descendente de escravo. A família dela, a ameaça foi deportá-la para Recife. A deportação não funcionou, porque ela casou com ele, teve 30 filhos, criou 20. 10 morreram ainda antes de nascer, alguns e uns nasceram, novinho morreu. Naquele tempo morria muita criança novinha. Mas foram 30 filhos que minha avó passou toda a vida dela grávida. Ela ficava grávida igual com as filhas, com as noras. Tinha dia que nascia 3 filhos dela, um neto, 2 netos nascia um filho, que era tio do menino. Era um negócio muito engraçado. A minha avó pegava assim 5, 6 netos, que ela não podia mais, né? Que era muito neto para trazer. Uma filha dela morava aqui. Então minha avó botava uns 6 netas. Nunca trazia menino não, era só as meninas. Ela gostava mais das netas. Principalmente as netas, filhas das filhas, das 7 filhas que ela teve. Natal, Recife, eram 2 dias. Maria Fumaça, a gente chegava em Recife, quando chegava chegando em São Lourenço da Mata, a gente já sentia o cheiro do Recife, né? A gente gostava, porque a gente era jovem, gostava de vir para uma cidade diferente, né? Sair de Natal, aquela coisinha pequenininha. Então minha avó trazia 6, 7 netas, passávamos aqui uns dias. O trem parava nas estações. Aí tinha um bocado de menino vendendo sanduísco de galinha. Aí minha avó dizia, vamos comprar para cada um. Ela é quem pagava tudo, que ela levava uma sacola de moedas para pagar as coisas pra gente. Que ia demorar, a viagem era demorada. A gente levava sacola de lanche, sanduíche, mas o sanduísco de galinha era o melhor, a gente achava o melhor. E o menino recebeu logo o dinheiro, recebia o dinheiro com medo que o trem saísse e a gente não pagasse, né? Aí eu paguei, recebi, o trem saiu, quando eu abri tinha um pescoço de galinha dentro do pão, todo melado de colorau. Eu joguei fora pela janela, com pena porque não alcancei ele. Não o alcancei para dar-lhe uma sanduíscada de galinha nele. Era muito interessante as viagens, a gente fazia amigos no trem, conversava, andava o trem todinho. Minha avó se aperreava porque a gente podia se perder. Um dia um trem caiu um temporal no meio do caminho. Era inverno, as férias de julho, era um inverno rigoroso. Então o trem parou e não podia mais sair, porque na frente era o mar. Era um canavial que só se via as pontas das canas. E saiu um homem com uma vara bem grande na frente, procurando a linha para ver se o trem andava. E a gente morrendo de medo, na janela olhando para ver que hora de chegar a Recife. Foi aqui por perto, nesses canaviais que tinha muito aqui. Não sei se São Lourenço da Mata, Severino dos Ramos,
Quando a gente sentia o cheirinho da cidade, é porque estava perto. Mas a gente só chegava no outro dia. Os parentes ficavam na estação a noite toda, esperando o trem. Chegava todo mundo coberto de uma fuligem, o nariz preto, preto para limpar o nariz. A gente passava lá meio-dia. Era tudo preto, os ouvidos pretos, os cabelos duro da fumaça, da Maria de fumaça. Ainda fazia uma baldeação aí no lugarejo. A gente fazia, ou vinha um trem de um canto, se encontrava com o da gente, trocava as máquinas. Aí uma máquina seguia para um lado e a outra vinha para Recife. Eu me lembro que uma vez uma tia minha esteve aqui no ano de 1953. Quando ela voltou, ela disse, Lenira, que meus tios começavam muito comigo, porque eu gostava de perguntar, eu era curiosa. Um Recife, você vai andando, se tivesse uma areiazinha, que você via uma areia, você cavar um palmo, você já vê água. Eu disse, que lugar é esse? Fiquei curiosa por conhecer Recife. Não sabia eu que viria para cá e viver toda a minha vida aqui. Viver não. Ver a vida passar. Eu não vivi aqui. Tive 2 filhos aqui, tenho pena deles, porque a terra deles, eles amam Recife. Não sei por quê, porque são daqui, porque não que eu tenha ensinado. Porque se fosse por mim, eles não toleravam. Foi aqui que eu conheci o meu marido. Foi aqui que eu conheci o Antônio Castro. Essa turminha aqui era a maloca mesmo. Faltou Rosite. Faltaram muitas, porque eram muitas. Não cabia nessa varanda, sabe? A primeira é Bita, minha irmã querida, amada. Ela é Nilza, mas o apelido que eu botei quando ela era pequena, eu botei o apelido de Bita. É maravilhosa. Ela é bem-humorada, ela é muito espirituosa. Quem quiser, antigamente chamavam a casa dela, quando alguma amiga deprimida queria rir, dizia que ia para lá, porque ela era muito gaiata, muito risonha, alegre. Agora era pequenininha, era mais baixinha, era menorzinha, mais nova. A segunda é Ângela, que a gente chamava de Gininha. Filha de Zé Bigóis, o carteiro, dono da capa, entendeu? Naná, que era minha prima legítima, morreu no Rio de Janeiro. Eu, com a blusinha quadriculada que eu amava. Gilca, que é irmã de Ângela. Célia, que era minha prima, ainda está viva em Natal, até hoje. Diana, que era a mais gaiata da turma, que ainda hoje telefona para minha irmã para contar anedotas dela bolar de rir. Diana era da família Coelho, uma família maravilhosa que tinha lá. Salete Ataliba, morreu jovem, casada com filho, mas morreu. E a Dil, minha tia, que era a chefe da turma toda, era a mais velha. A mais velha está numa ponta, a mais nova na outra. E essa é a famosa maloca da Avenida 1, a avenida da qual nunca saí, nunca me mudei. Ainda estou lá até hoje. O mar. Eu sempre amei o mar. Eu procurava de madrugada, eu sempre, desde criança, sofri de insônia. Eu procurava o cheiro do mar durante a noite. Eu sentia o cheiro do mar em Natal, numa distância enorme de Ponta Negra. Mas eu achava que era o cheiro do mar. Essa foto foi tirada nas pedras de Ponta Negra, num cantinho perto do Morro do Careca. Não me lembro quem bateu. Esse maiô era feito à mão. Minha mãe fez para mim de cetim do Chese em preto. Foi um sucesso esse maiô. Tinha uma sainha, tinha um saiote bem estreitinho, mas eu fazia com que ele ficasse mais moderno, mais que os outros. Não queria saia grande. Era uma sainha bem justa, que dava a impressão que ele não tinha saia. Era meu maiô preto. Eu emprestava tanto às minhas amigas. Era lindo, lindo esse maiô. Eu adorava esse maiô. E essa praia, então, era a minha paixão, porque todo ano meu avô nos levava para lá a hora que quisesse. Passávamos 2, 3 meses na praia de Ponta Negra, conversando com os pescadores. Agora, esta foto aqui já não é Ponta Negra.
Esta foto foi em Areia Preta, Natal. Eu nem esperava essa onda. Eu estava meio seco, não tinha onda. Estava com as pedras. E um amigo meu chamado Zadi, irmão de Rosite, que era lindo também, tal qual a irmã. Foi ele que bateu essa foto com uma máquina que ele trouxe do Rio de Janeiro, que ele era marinheiro. E trouxe essa máquina do Rio. Veja só, uma foto batida há mais de 50 anos. Em 57. E é uma foto perfeita, não é não? Perfeita. Eu adoro essa foto, não quero nunca perdê-la. Parece a cena de um filme que teve... Eu não me lembro o nome de um filme que teve um beijo na beira do mar com Burt Lancaster. Deu um beijo. Como foi o nome desse filme? Um filme famoso, um clássico de Hollywood. Eu tenho escrito aí. E essa cena parece com... Esse lugar parece com uma das cenas do filme, onde ele beijava, o galã beijava a mocinha. Só que aqui o galã estava tirando foto da mocinha. Muito lindo o mar, eu adorava o mar, porque ele era puro, límpido, claro, não tinha poluição, não tinha ambulantes vendendo toda a porcaria à beira-mar. Era o mar, areia. Eu me levantava cedo com pena das ondas que eu tinha perdido, sabe? Eu acordava e dizia, quantas ondas já perdi para mergulhar? Eu perdia tantas ondas, eu chamava Vilma, chamava Célia, chamava minhas primas. Vamos que a gente já perdeu muita onda. Aí nós íamos mergulhar em todas as ondas. Era o dia todo na praia. Minha avó ficava na varanda. Meu avô com um binóculo antigo, um binóculo grande, comprado no tempo da guerra. Então, quando a onda passava, ele contava as cabeças das netas que estavam dentro d'água, dos netos. Eram 40, 30, 50, por aí. Então, meu avô, quando passava a onda, ele dizia, Zefa, tá faltando umas cabeças ali. Faltava 1, 2, 3 cabeças, ele ficava contando para riar, porque ele sabia quantos iam, né? Ele contava os netos, porque tinha demais. A casa era na beira da praia, e quando a maré de janeiro, que era alta, a gente se deitava no muro da casa para tomar banho com as ondas que vinham. Pequenas, já chegavam, batia no muro e nos salpicava, mas era maravilhoso. E meu avô contava a gente com um binóculo, porque ele achava que alguém tinha se afogado. Eram tantos netos, eram tanta coisa boa. Noite de lua, meus tios mais velhos faziam seresta na beira da praia e a gente ia tomar banho de mar. Tomava banho de mar, ninguém tinha medo de tubarão, ninguém tinha medo de bicho, não existia medo. Não existia, era sem medo, sem desconfiança, sem essa ansiedade de hoje, sem essa coisa horrível que existe hoje, que é um medo. Nós vivemos trancados, nós estamos dentro das grades. E as serenatas que eu amava ouvir. Ave Maria. Tinha lá em Natal aqueles cantores maravilhosos e anônimos, como o Roldão Botelho, como o Sebastião Botelho, que é casado com a Dil, essa que está aí no retrato da Maloca. Era a chefe da Maloca, minha tia. Mabel, que cantava muito, que era também filho. Israel Botelho era um tenente da polícia, que era um artista. Foi ele que marcou a quadrilha mais linda que houve em Natal, e nós participamos. Eles faziam serestas à noite, na porta das meninas, das mocinhas da mesma rua, porque sabia que a gente gostava. Eu nunca esqueci de uma noite, a gente estava dormindo, eu estava dormindo, finalmente, quando tinha um senhor que tocava saxofone, morava na Avenida 7, chamado Clóvis Lira. Ele tocava como ninguém. Então juntava-se ele no saxofone, Roldão no violão e com sua voz maravilhosa, o irmão de Roldão, que é casado com a minha tia, que a gente chamava de Ioiô, mas o nome dele é Sebastião. E uma noite eu acordei com Botelho, o Ioiô que a gente chamava, que é casado com a minha tia, cantando para mim, Boneca. Eu acordei ele cantando. Eu vi numa vitrine de cristal, sob um soberbo pedestal, uma boneca encantadora. Eu chorei de emoção. Foi lindo demais. Papai não gostava, não, de seresta na porta dele, não. Mas como eram conhecidos, era até compadre, Mabel era madrinha da minha irmã. É madrinha da minha irmã, que ela está viva. Ele cantou Boneca, mas quando eu ouço isso hoje ainda, porque eu tenho CD,
Oh, coisa linda, que saudade. Outra história muito interessante que nós fizemos, nós da Maloca fizemos. Havia uma festinha de rua, né? As festinhas de rua de roda gigante, que nada de gigante, não tinha nada de gigante, eram bem pequenininhas. Bote, barquinhos, patinhos. Então a gente foi ver uma festinha que havia, que hoje se chama Jaguarari, que antigamente era Barro Vermelho o nome, que era um trecho que tinha um barro vermelho maravilhoso de plantar, lindo. Então nós fomos, aquela turma toda, assistir um showzinho, uma besteira que houve lá. Ficamos na porta de uns velhos, que eu arrastava sempre minhas amigas para a porta dos velhos. Eu confiava, eu acho que eu era medrosa, confiava que os velhos nos protegiam. Então, os velhinhos estavam sentados, as velhas senhoras sentadas na porta, aí nós fomos encostando. Vamos ficar por aqui, que aqui a gente vê tudo. Elas muito gentis, coitadas, ofereceram cadeiras, que antigamente era assim. E vocês são neta de Canuto? Fiquem aqui, sentem aqui. Onde a gente chegava, a gente tinha um privilégio, que era a neta de Miguel Canuto, que era o velho mais conhecido de Natal. As velhinhas deram as cadeiras, nós nos sentamos. Nisso, ora, nesse tempo os bichos tinham liberdade, andavam soltos pela rua. 2 vacas apareceram no meio da festa. 2 vacas correndo com medo de alguém, e o povo tangendo. Quando as vacas se aproximaram da casinha onde a gente estava, eu fui a primeira a entrar, botei a menina para dentro, tranquei as portas. E deixei as donas da casa do lado de fora. Júnior, eu não esqueço disso não. Entra, Dinco, Gininha, entra todo mundo. E as velhinhas mais devagar, na ponta da calçada, nós entramos, trancamos as portas, deixamos as velhas expostas para as vacas. Olha, eu não sei o que foi feito dessas portas, dessas velhas, porque a gente depois abriu as portas, saímos na carreira pela porta de trás, pegamos outra rua, tudo dava num lugar só, e a gente foi embora, e até hoje eu não sei mais o que foi feito disso. Só sei que todo mundo morria de rir, a gente quase não chegava em casa morrendo de rir, porque trancamos a casa dos donos, e eles ficaram lá de fora e entregam as vacas doidas que vinham correndo. A Feira do Alecrim, famosa Feira do Alecrim. O munguzá do seu Dedé, que quando eu era criança eu adorava o munguzá do seu Dedé. O verdureiro Saturninho, que vendia as verduras tiradinhas dos pés na hora, bem fresquinha, bonitinha. A venda de Manuel Miguel. O touro de Dr. Romulo Marajó, que deu uma chifrada em Frederico. Olha, a Avenida 1 era uma rua, do que ela está do mesmo tamanho. É imensa, ela começava na rua Amaro Barreto, no Alecrim, terminava em Lagoa Seca, com o mesmo nome. Lagoa Seca já era um bairro bem perto, já mais perto de Ponta Negra do que de Natal. Era uma rua reta, larga, só areia. Areia e casinhas conjugadas. Aí meu avô começou a fazer bangalôs nessa rua. Com a varanda, ele botava enfeites na varanda. Toda a casa dele tinha uma varanda, tinha um alpendre de lado. Ele tinha muitas casas onde moravam muitos filhos dele. Também morava muito vizinho bom, que viram a gente nascer, que a gente respeitava como se fosse tio. Todo mundo era compadre, amigo. As pessoas de Natal, dessa Avenida 1, eu me lembro de quase todas. Era uma rua imensa e eu me lembro de quase todas as pessoas que moravam lá. Toda tarde, todo mundo tinha que se reunir na calçada para conversar e esperar o pão de seu João. Que o pão de Natal não existia igual, em lugar nenhum do mundo eu não acredito que existisse um pão igual aquele. Então ele dobrava, quando ele vinha na Avenida 6, que dobrava na Avenida 1, a gente lá sentia o cheiro do pão. Vinha num balaio de vinho, cobertinho com paninho branco. Ele parava lá, a gente comia o pão todinho do balaio. Ô pão maravilhoso, o pão que vinha para a Avenida 1. Então a Avenida 1 tinha suas coisas pitorescas, tinha suas figuras engraçadas, tinha tudo de bom. Eu tô na Avenida 1, de vez em quando é que eu entro na 6, na 7, na 8, por aí. E aqui tem uma gravação que Júnior trouxe de Geraldo Azevedo, falando, sabe de quem? De Bumbum, da Avenida 10, Bumbum. Geraldo Azevedo gravou uma música falando da Avenida 10 em Natal. E falando de Bumbum, mulher. Ele gravou a música, eu vou mandar pra você. Porque ele foi chamar a gente pra ser índia. Eu já contei. Ele saiu na carreira com medo de papai, você não é besta não. Pra ele era uma honra. Mas pra papai foi uma afronta. Quem?
Seu abotoado, me lembro. Seu pobre, que tinha a calça bem aqui nos peitos, era sungado. É muita gente, Pedro Neves, Alberto, seu Gregório, Dona Cleó, é muita gente, mas eu vou falando o que eu puder. Lá tinha uma fábrica de cuscuz, chamada Cuscuz da Mata, era o Café da Mata, o nome da fábrica de cuscuz. Tinha um cuscuzeiro que andava com um tabuleiro cheio de cuscuz, gostoso demais até, que era seu Parnamirim. Ele não chamava Cuscuz da Mata, ele para abreviar, ele fazia Cuscuz de Amai. Olha o Cuscuz de Amai, melhor que ele não há, come até morrer. Ele só faz, de longe a gente ouvia o grito para comprar, todo mundo vinha para a porta comprar, comprava e ele vendia tudo. Tinha outro vendedor na Avenida 1, que era o vendedor de cocada, uma cocada maravilhosa. Cocada da melhor qualidade. A cocada, ele fazia cocada de coco. A Bita acabou de dizer, esqueci. Cocada de coco. Aí fazia, não digo mais o nome, não digo mais. Essa você enterra a cara, morre com a cara dentro da cocada. Eram umas figuras folclóricas que existiam ali na Avenida 1, eram maravilhosas, a gente ria demais, a gente esperava a hora da passagem deles. Eles moravam pelos arredores, por Lagoa Seca, ou outros bairros bem distantes, onde nem tinha moradia. Natal era pequenininho demais, tinha muita mata, tinha muita lagoa, tinha muita coisa. Tinha muito doido, mas não eram de lá. Eles passavam, lá era o caminho deles. Maria Doida, que cutucava a gente para pedir esmola. Maria Sebo, que era uma que hoje a doença tem nome, mas naquele tempo não tinha. Ela juntava lixo. Tudo que via no chão ela apanhava e levava para casa. E fez da casa dela um museu de porcaria. Museu de lixo. E o apelido dela ficou Maria Sebo. Morava na Avenida 2, mas ia para a Avenida 1. O caminho de todos era a Avenida 1, porque ela desembocava na Amaro Barreto, que era o comércio, que era tudo, sabe? A Avenida 1, hoje, quando eu vi a última vez, eu quase choro, porque não tinha mais a casa do meu avô. A casa maior da rua, a casa que tinha um rádio Philips desse tamanho, Philips holandês, onde a gente sofreu a perda do Brasil na Copa do Mundo, 50. Ele botou fez um palco do muro da casa dele para o terraço e botou o rádio, rodeado de flores, de tudo quanto era festa para esperar a Copa do Mundo, na Avenida 1. Então ninguém tinha rádio na Avenida 1, a não ser meu avô e um senhor que morava lá no fim. Então, como meu avô morava mais no centro, foi quem fez a festa da Copa do Mundo, esperar a Copa do Mundo do Brasil. E nós tínhamos certeza que éramos campeões. Meu avô botou esse rádio lá, esse rádio foi quebrado de martelo, de pau e de tudo. Todo mundo jogou pedra quando terminou o jogo. Quem não ficou desmaiado, quebrou o rádio na pedra. Quando terminou o jogo, houve um silêncio mortal. Ninguém ouviu um pio. Acho que se tivesse algum astronauta olhando a Terra, veria que a Terra tinha calado. Pelo menos o Brasil, né? O Brasil calou-se. Minha Avenida 1... foi o maior silêncio que eu já ouvi. Nunca ouvi nem numa morte um silêncio igual aquele. Meu pai desmaiou, a ambulância entrava e saía levando gente para o hospital. Meu avô deu ordem para quebrar o rádio, a pedra comeu e o rádio apanhou até não prestar mais. Cada válvula desse tamanho tinha dentro. Foi um horror aquela Copa do Mundo, na Avenida 1 principalmente. Estava toda embandeirada. A festa pronta, minha avó mexendo a canjica, que não tinha um tacho desse tamanho, pamonha, cocada, tudo de bom. Maria Vidal, que morava na Avenida 1, perto do meu avô, Maria Vidal, mulher de Pai Lulu, um velho chamado Luiz, que todo mundo chamava de Pai Lulu. Tinha uma bodeguinha, e lá atrás ela tinha a casinha dela, pé de goiaba, elas tiravam as goiabas para fazer um doce maravilhoso, e estava fazendo para a Copa do Mundo. Esse dia foi o dia mais triste da história do Rio Grande do Norte. Do Brasil todo, mas no Natal foi onde eu curti, onde eu sofri, chorei demais, morri, perdi a fé, fiquei louca porque eu era louca por futebol. Profundidade ao ponteiro direito, corre Guídia, aproxima-se do gol do Brasil e atira, gol! Gol do Uruguai, Guídia! Eu tô falando do pão de Seu João, não era Seu João que vendia pão na Casa de Neves, de tarde? Seu Benedito?
Era Benedito o nome do padeiro, não era João não. Você era menorzinha. Eu falo de você na maloca, aquele retrato que tem na varanda de Dona Rosália, que o Pai Miguel fez a casa, se lembra? Não cheguei nos animais não, no curral que o Pai Miguel tinha do lado da casa. Bem, o curral era onde o Pai Miguel depois construiu essa casa, onde a maloca tá na foto, sabe? Ali era um curral para dar leite pros netos. De manhã cedo, tirar os netos da cama, das casas todinhas, para tomar leite no peito da vaca. Eu tinha horror, que eu tinha ódio de leite, nunca gostei de leite, mas ele obrigava a gente. Logo a gente dormia também muito na Casa Grande. A casa de Pai Miguel era chamada Casa Grande, porque era a maior da rua, grande. Era um bangalô alto, a gente subia até uns degraus para chegar no terraço, que ele mandou fazer depois um corrimão, porque ele disse, eu vou ficar velho, vou precisar de um corrimão. Aí fez um corrimão na escadinha. E então ele tinha umas vacas chamadas Parecência e Parecida, porque eram iguais. Deviam ser gêmeas. Eram iguais essas duas vacas. E tinha uma garrota chamada Mimosa, que era holandesa, legítima. Ele tinha o maior ciúme desta garrota, que um dia meu irmão, sem querer, jogou um bagaço de cana, um nó de cana, casualmente assim, tim! Que ele era muito danado, esse meu avô, esse meu irmão, que era neto e afilhado do meu avô. Então jogou esse nó de cana, bateu num lugar muito melindroso que ninguém sabia que era, a garrota caiu desmaiada, com um nó de uma cana. Meu avô pegou um facão e foi matar meu irmão. Saiu correndo atrás dele para matá-lo, onde pegasse matava. Eu acho que matava mesmo. Do jeito que ele adorava a garrota. E sabia que meu irmão era o capeta, ele chamava meu irmão de neto de Cancão de Fogo. Era neto dele. O tempo que eu estudei de 7 de setembro no Ateneu tradicional, Ateneu, onde todos os doutores de Natal estudaram no Ateneu. Todos os políticos, todos os grandes homens. Nos dramas do Senado na Casa dos Boteiros. Minha infância foi vivida numa rua, cheia de brincadeira, não tinha nada que fizesse mal, era tão bom. Era só chamar, dar um grito no quintal que vinha gente de toda parte, porque era tudo uma coisa só, pequena, cidade pequena, quintais grandes, e muita amizade, muita união, muita alegria, muita coisa boa, muita coisa boa. Não sei, não tenho nem lembrança das coisas ruins, eu acho que eu deletei da minha mente. Se alguma coisa ruim aconteceu naquele tempo, eu esqueci, porque até a guerra, triste, horrorosa, a gente achava um espetáculo maravilhoso, de holofotes, de americanos em Natal, de shorts estampados, que era uma raridade, um homem de short. Quem já viu um homem de short em Natal naquela época, meu Deus? Era imoralidade, ele ia preso. Era. Mas os americanos chegavam todos com bermudas curtas, estampada, camisa estampada. Meu pai ficou horrorizado, porque meu tio, irmão dele, que era muito moderno, quando viu um americano com camisa estampada, comprou a fazenda e mandou fazer uma camisa estampada para ele. Meu pai quase morre. Não queria nem deixar ele entrar lá em casa com a camisa. Era imoral uma camisa estampada. É demais uma coisa dessa. Hoje é engraçado. Na época era uma tragédia. Meu tio ficou horrorizado. Mas eu estou vestido, mas com a camisa de americano imoral, cheio de estampa, e homem sério não veste uma coisa dessa. Naquele tempo, se fazia com as crianças teatro. Ensaiava pecinhas, não infantis, coisas antigas, né? E eu participava muito. Quem fazia isso era a Dona Maricota, a esposa do Tenente Rael Botelho, que eles eram muito artistas, eles sabiam de tudo. Era uma família muito talentosa. Aí eles viam tanta criança ali que podia desenvolver uma arte, uma coisa, eles inventavam dramas, chamavam dramas. Olha, mamãe chegava rodando e mamãe vai fazer um drama. Vai escrever a parte de cada um vai ensaiar, e um dia a gente apresenta aqui para o povo da rua, né? Então tinha a história de um drama. Num desses dramas, eu fiz o papel de um anjo. Então, não me lembro mais o que era que eu fazia, que eu aparecia no palco, todos os vizinhos assistindo, e eu vestido de anjo com as asas enormes, toda coberta de pena de galinha, que não sei onde acharam. As asas tudo branquinhas, umas asas grandes, né? Então, quando terminou o drama,
Fui-me embora de Anjo para casa da minha avó, onde foi se comentar a peça, onde foi todo mundo tirar a roupa e tudo. Então minha avó disse, não quero isso aqui dentro não. Pegou as asas do Anjo, saiu pela porta da cozinha, que era de lado, não era atrás. Saiu pela porta de lado, foi assim para tem um monte de bananeiras. Aí ela enfiou, botou um prego e enfiou as asas numa bananeira. Eu não sei por que razão ela fez isso. Ninguém ligou, foi todo mundo dormir cansado. Quando chegou o último filho, ela encostava a porta, ninguém fechava a porta nesse tempo. Ela que tinha 14 filhos, 13 filhos homens, tinha ainda uns 6 solteiros, sabe? E não tinham chegado ainda alguns. Quando os últimos chegaram, quem chegava empurrava a porta e entrava, que era encostadinha com um pano. Empurrava a porta e entrava, deixava. Falta alguém? Não. Fechava a porta com ferrolho. Se faltasse, deixava o pano. Então, nessa noite, a noite estava feia, meio chuvosa, escura, relâmpago. Quando os 3 últimos vieram para casa, que entraram no lado da casa pelo oitão, que chamavam, alpendre, era um oitão. O que tinha do lado da casa coberto era um oitão. Quando eles chegaram no oitão, que levantaram a vista, depararam com um anjo. Um anjo debaixo de chuva, com as asas batendo, o vento batendo as asas do anjo. Olha que foi um carreirão que eles deram de volta, gritando pela rua, com um mal assombro. Aí acordou todo mundo lá na rua. Antes da gente acordar, eles gritaram na rua, né? Então a rua acordou e veio. Lá veio o povo todo armado de pau, cacete, para matar o anjo. Ave Maria, Jônia, se eu for ler tudo que escrevi por aqui, você não sai daqui de Natal mais nunca. Ou de Recife. Um dia chegou lá na Avenida 7, tinha um pátio desocupado, chegaram os americanos, que os americanos sempre gostaram muito de Natal, ainda hoje estão lá mandando, viu? Hoje estão comprando Natal todinho, segundo eu soube. Aí chegou um casal, eu sabia até o nome dela, de evangélicos, que na época se chamava de crentes. Eles vieram evangelizar, né? O pessoal que era católico demais. Então fizeram uma tenda e ali foi a igreja, mas era a igreja deles. Aí eles começaram a cativar os vizinhos, chamando, era Azel, o nome da americana era Azel, e ela e o marido e os que vieram com eles fundaram essa igreja, mas era uma tenda de lona, feito um circo. E meu tio Zeca, que era muito gaiato, aí disse, vamos fazer uma coisa, nós vamos prestigiar os crentes. Tudo católico, mas vamos prestigiar os crentes. Aí saímos na noite da estreia, meu tio e umas 20 meninas. Metade sobrinha dele, metade sobrinha de outro. Mas a gente foi, chegamos primeiro, ficamos nos primeiros bancos. Meu Deus, demos um show. Cantamos tudo que foi hino, junto com os americanos, porque a minha avó, a mãe de Zeca, esse que nos levou, era evangélica. E eu sabia os hinos todinhos. Então ensinei as outras e a gente cantou. Os americanos vibraram, nos elogiaram. Esta turma maravilhosa tem que se vir para cá todas as noites. E a gente ia, quase toda noite. Domingo ia para missa. Durante a semana ia para o culto. Eles já morreram, mas continuou. E a igreja ficou lá. Na 7 com a 2. A gente ia toda noite cantar hinos e hinos de crente. A gente gostava muito de cantar, então eles achavam que a gente cantava bem demais. E nós cantávamos bem, eram entoados, entusiasmados, aí começou a chegar gente e eles conseguiram o desejo deles de encher a igreja e depois fazer a igreja de verdade. E fizeram a igreja. Nós começamos essa igreja. Era Azel e irmão não sei o que, o marido dela, irmã Azel, uma americana bem alta, me lembro tanto dela. Ela adorava a gente. Enquanto não chegava, não começava o culto. Porque a gente fazia o culto para valer mesmo. Do jeito que a gente fazia drama, circo, a gente fazia culto de crente. Era uma turma da pesada hoje em dia, né, Júnior? Bitinha, você ligou para mim, mas não atendeu. Não atendeu o telefone, mulher. Aí eu liguei para você agora. Diga.
Nada, nem me lembrava. Eu vou contar de Caju no Gelo e do carteiro, que fez o namoro meu de Toninho. Caju no Gelo. Pai do carteiro Zé, que me trazia diariamente 2, 3 cartas de Toninho, Recife, Natal. E ele queria namorar comigo, chegou a me dizer, mas você já tem seu namorado de Recife, com aquela fala matuta, e eu tenho que trazer as cartas dele para você. Não tem outra coisa a fazer, né, Lenira? Traga minhas cartas direitinho. Ele trazia todo dia 2 cartas, até quando vinha uma só ele estranhava. Hoje só veio uma, é de estranhar, ele dormiu, ele dizia. Eu namorava por correspondência. Toninho morava em Recife, eu morava em Natal. Eu vim passar umas férias no Recife, conheci Toninho. E neste conhecimento foi assim, ele antes de me conhecer, ele me contou sempre essa história. Antes de me conhecer, ele disse, ele era da aeronáutica. Aí, aqui na base aérea de Recife, aqui na base aérea que ainda tem aqui, hoje tem, o aeroporto é mais pra cá, né? Trabalhava o marido da minha tia, que morava no Recife. Então ele disse, olha Toninho, chamou o Toninho, que era da base e vivia por lá, morava na mesma rua dele, era quase vizinho dele. Toninho vai chegar hoje aqui em casa, lá em casa, duas sobrinhas de Letícia. 2 meninas muito engraçadas, muito boazinhas. Apareça lá hoje de noite para você ver 2 meninas bonitas de Natal. Ele disse, quem são? Meu nome delas. Aí meu tio, eu chamava meu tio porque era marido da minha tia. Ele disse, Lenira e Naná. Naná é uma morena linda. Todo mundo se apaixona por ela porque é uma boneca, uma moreninha muito linda. Lenira é muito interessante, é uma menina alegre. Muito bonitinha também, mas não é como Naná. Naná é mais bonita. Então, ele disse, na mesma hora, não gostou de Naná. Disse, se eu tiver de namorar é com Lenira. Disse-me Toninho, me contou essa história, me contava sempre. Agora não, coitado, que não pode mais contar nada. Minha prima falava muito de Toninho. Lenira, eu sempre conheci Toninho. Toninho é ótimo, Toninho é gozado, Toninho é muito bonzinho, boa companhia, ele é ótimo. Eu estava com abuso de tanto ela falar em Toninho. Aí quando foi à noite, nós saímos para tomar um caldo de cana no Arruda. Isso perto, em frente, onde era Santa Cruz, onde hoje é a grande sede. Não era aquela sede grande, era uma sede pequenininha, tinha um campo de várzea, assim. Aí nós fomos tomar um caldo de cana numa lanchonetezinha pequena que tem em frente a Santa Cruz, no Arruda. Quando nós íamos caminhando, desceu aquele rapaz do ônibus, com a farda, a aeronáutica, e uma blusa, uma camisa normal por cima, que ele não gostava de andar fardado. Aí minha prima deu um grito, Lenira, vem ver que chegou Toninho. Foi aquela festa, eu meio séria, que eu não era muito de... Errei muito para o desconhecido. Eu não gostava de desconhecido, como até hoje ainda não gosto. Aí ela me apresentou a Toninho, apresentou Naná, Toninho e Lenira. Toninho são minhas primas, Naná e Lenira. Vieram de Natal passar uns dias aqui, vai jantar e volte lá para casa. Ele disse, não, eu volto. Aí foi-se embora, nós fomos tomar caldo de cana, brincar, conversar, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, com uma meia hora mais ou menos, chegou Toninho, todo alinhado. Nesse tempo ele tinha gosto pela vida, andava bem vestido, uma camisa muito bonitinha. Era jovem, né? Ele tinha 20 anos, parece. 20 anos. Ele nasceu em 34, isso foi em 54. Ele tinha 20 anos, exatos. Mais de 20 anos, porque foi em outubro, ele fez em abril. Aí ele chegou, começou a conversar, fizemos uma roda, assim, era a Rua da Feira. Nessa rua da minha tia era a Rua José os Trezésimos, chamavam a Rua da Feira, porque na sexta-feira à noite começava a encher de material já para vender no sábado. Aí eu me sentei em cima do monte de Girimum e notava que Toninho não tirava os olhos de mim. Eu falava com um, com o outro, vários rapazes, várias moças naquela festa. E Toninho muito calado, sentado numa cadeira, no espelho da cadeira, olhando para mim. E eu disse, eu já tô cheia desse cara, não fala e olhando para mim. Aí eu só sei que Toninho, eu disse assim, quem é que vai lanchar? O que é que você vai lanchar hoje? Aí eu disse, eu gostaria de comer um pedaço de goiabada, do jeito que a minha avó trouxe no trem.
um pedaço de goiabada, o que é muito difícil, né? Porque comprar uma lata de doce agora é meio difícil. Então Tonho se levantou e ninguém deu bola. Com uns 10 minutos depois ele voltou com a lata de goiabada aberta e uma faca. Pronto. Aí me entregou a lata de goiabada, eu caí para trás. Disse, meu Deus, menino, que exagero é esse? Eu podia ter visto daí que ele era um exagerado, né? Eu disse, que exagero é esse? Eu não queria comer uma lata de doce, não. Eu me lembrei do doce que comi no caminho de Natal para cá, que minha avó sempre trazia uma lata de goiabada peixe. Então ele me deu a lata de doce, eu tive que partir com todo mundo, né? Que eu não ia comer uma lata de doce inteira. Disse, você é muito exagerado, não pedi doce a ninguém, não. Mas muito obrigado. Aí parti, dei a cada uma fatia. Na casa da minha tia tinha uma criatura que era cria da casa. Não era parente, nem aderente, mas era cria. Eu sei que esse menino era um pretinho chamado Socó. Socó fez amigo meu logo de saída. Pronto, eu arranjei um papo para conversar, que era Socó. Aí disse, Lenira, vamos buscar água para todo mundo? Eu disse, vamos. Saí com o Socó lá para a cozinha, peguei uma bandeja grande, enchi de copo de todo mundo, de bem uns 10. Aí disse, Lenira, agora tem uma mágica para você se casar. Eu disse, qual é? Ele disse, cuspa num copo desse, quem beber casa com você. Eu disse, rapaz, isso é muito imundo. É sujeira, cuspa, dá uma cusparinha. Você não é doente, eles não são doentes também não. Cuspa num copo e eu vou marcar o copo. Você nem precisa olhar. Aí tá certo, eu cuspi num copo assim bem no meio. Dei uma cuspidinha no copo. Eu nunca fiz um papel desse na minha vida, mas eu estava tão influenciada com Recife, com amigos novos, novidade, que fiquei fazendo besteira. Aí Socó disse, eu vou marcar o copo. Aí o Socó veio e olhava pra mim, e vendo um tirava, o que eu queria até dar uma paqueradinha, tirou outro. Eu disse, pronto, Socó, eu com esse eu não me caso. Aí Tonho levantou-se lá de trás, pegou o copo do meio, aí Socó fez, êêê! Socó deu uma risada tão grande. Eu disse, o que foi, Socó? Nada, tô rindo. Você pegou o último copo aqui do meio, tanto copo você pegou esse. Eu quero esse. Aí bebeu. Meu marido bebeu o copo com água. E casamos mesmo, 4 anos depois, ou 3,5 mais ou menos. E já faz 53 anos. As noites de Natal eram as noites maravilhosas, porque naquele tempo tinha estrela, tinha lua. A gente passava a noite, cada uma tinha uma constelação. À noite eram os velhos, os pais, os avós e os tios na calçada sentados. E os netos e bisnetos e sobrinhos iam para o meio da rua, que era de areia, uma areia frinha. Natal era bem frio, porque não tinha asfalto, não tinha edifício, só tinha árvore. E só tinha areia, era bom demais. Então aquela turma que se reunia à noite, ficava os velhos para lá e nós fazíamos umas camas de areia, como se fazia na praia um tempo. Fazia o travesseiro de areia, botava uma toalha em cima, a gente se deitava para brigar pelas estrelas. Então minha constelaçãozinha estava lá. Cada um escolhia um grupinho de estrela. Não sei de quem era o Cruzeiro do Sul, não sei de quem era as Três Marias. Eu tenho a impressão que as Três Marias foi eu que escolhi, não me lembro mais. Então a gente ficava admirando as estrelas. Essa era a nossa diversão, admirar estrelas, admirar a lua, ver a lua nascer, linda, linda, grande, imensa, radiosa. Era tudo muito bonito. Minha mãe toda tarde me chamava e me levava no meio da rua, na linha do bonde, que era alto lugar, para eu ver o pôr do sol. Era a coisa mais linda do mundo ver o pôr do sol em Natal. O sol se punha no rio Potengi, era muito bonito. Aí passou o tempo, levou tudo. Quando foi uma noite, há pouco tempo, eu fui a Natal, minha irmã tinha uma casa na praia de Maracajaú. E eu fui para lá. Aí eu estava dentro de casa, né, estavam vendo televisão, a gente conversando, relembrando as coisas. Quando eu resolvi vir na frente da casa, perto do mar. Então, quando eu cheguei no terraço da minha irmã, olhei para o céu, dei tanto grito que todo mundo correu com medo, pensando que estava acontecendo alguma coisa comigo. Eu vi as estrelas que eu tinha visto quando eu era criança. Que eu nunca mais tinha visto estrela. Quando eu vi as estrelas,
Aquelas todas, porque lá era muito escuro, não tinha luz elétrica no poste, não tinha asfalto, não tinha poste, não tinha nada, só a luz das casas. Quando cheguei na beira da praia, que eu olhei para o céu, vi as estrelas da minha infância. Meu Deus, que alegria! Foi uma alegria tão grande, meu coração quase que estoura. De ver as estrelas com quem a gente brigava. Não, aquela é minha, não, é sua, é minha. Fui eu que escolhi primeiro. Eu me lembrei das minhas amigas todas que estavam em Natal, já toda idosa. Meu Deus, como foi maravilhoso ver aquelas estrelas outra vez. Todas no mesmo canto, tudo igualzinho como antes, como eu era criança. Ah, eu vou morrer disso se você começar a falar, mulher. Pelo amor de Deus. Eu já disse a Júnior que o seu repertório é maior do que o meu. Porque você ficou aí, vendo todo o resto e eu vim embora. Ai, Pitinha, deixa eu anotar. Pitel Santo Antônio é demais. Chega, Júnior. Avenida 1 tem mais coisa. Eu quero dizer o seguinte, que nessas coisas todas que você tem gravado, é como se fosse uma homenagem minha às minhas amigas de Natal, às minhas velhas amigas. E saudade daqueles tempos felizes da nossa Avenida 1.